A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje começaremos os nossos estudos sobre a Palavra de Deus. E nas próximas semanas veremos os assuntos tão importantes como os veremos no dia de hoje. E hoje veremos a importância do ensino para as nossas crianças. Nos acompanhe e seja impactado por essa palavra. Deus te abençoe. No século XVIII, na Inglaterra, a educação era reservada para a minoria, ou seja, os mais ricos, e não era obrigatória. A maioria das crianças trabalhavam nas fábricas com seus pais durante a semana. Isso é porque nós estamos nos referindo ao período da Revolução Industrial na Europa. Os ricos educavam suas crianças contratando governantas que iam ensinar francês, música e toda espécie de matéria como matemática, astronomia. Então, e também contratavam possíveis tutores, que eram os meninos dessas mesmas famílias que, quando cresciam, iam para uma escola chamada boarding school, onde eles se preparavam para ser tutores e eles iam ensinando as crianças de classe alta também. Mas a classe média mandava somente seus meninos para a escola de gramática, enquanto as meninas elas eram deixadas para aprender o que pudesse aprender com suas mães ou na biblioteca do pai. Elas não tinham oportunidade de ir para a escola. Já os filhos dos operários, que eram os trabalhadores das fábricas, eles não recebiam nenhuma educação formal. Tipicamente, essas crianças trabalhavam horas em fábricas com seus pais 6 dias por semana e às vezes mais de 13 horas por dia. No domingo, então, essas crianças iam para as ruas brincar. Elas eram mal vestidas, descalças e não tinham brinquedos. Elas usavam o que elas encontravam para se distrair. Elas passavam todo o dia na rua e elas ficavam completamente abandonadas, praticamente sozinhas. Foi então que Robert Raikes, em 1780, iniciou o movimento da escola dominical anglicana. Então Raikes contratou uma equipe de 4 mulheres no bairro para lecionar, recebendo 6 shillings. Com a ajuda do reverendo Thomas Tock, ele conseguiu juntar 100 crianças de 6, de 12 e 14 anos para vir para essa escola. Na escola, eles não aprendiam a Bíblia, eles aprendiam todo tipo de matéria. Ele na verdade, queria instruir essas crianças e prepará-las para o futuro. O segundo objetivo deles era, então, trabalhar com o caráter deles através da Bíblia, porque eles usaram a Bíblia como texto para eles aprenderem a ler e escrever. Algumas crianças no princípio relutavam, não queriam vir para a escola porque suas roupas estavam rasgadas, eles não tinham sapatos, mas Raikes providenciou tudo que eles precisavam, inclusive banho, cabelo penteado. As aulas começavam às 10 da manhã e iam até às 2 da tarde. Essas crianças recebiam lições de matemática, história, inglês, com um intervalo de 1 hora para o almoço. Eles eram levados então para a igreja para serem instruídos no catecismo até às 5h30. Eles recebiam pequenas recompensas como livros, canetas, brinquedos. Aqueles que tivessem dominado a lição ou aqueles cujo comportamento tivesse mostrado uma melhoria notável. Mas os que recebiam castigo eram aqueles que tivessem mau comportamento. E o castigo era um castigo corporal, porque esse era parte do código pedagógico da época. Depois de um período experimental, Raikes divulgou suas ideias, os resultados do seu jornal. Em 3 de novembro de 1783, data que se comemora na Inglaterra até hoje o dia da fundação da escola dominical. Esta experiência foi transcrita em outros jornais e a escola dominical foi exportada para outros países como Estados Unidos, Canadá, até o Brasil. Ela foi tomando um outro caráter. Em 1784, eram 250 mil alunos matriculados e a taxa de criminalidade de Gloucester caiu com o advento das escolas dominicais. Em 1792, não houve nenhum caso pela comarca de criminal. Enfim, queremos enfatizar aqui que a importância é o efeito da escola dominical, o resultado do bom ensino. O que a escola dominical produziu? Nesse caso, produziu o futuro daquelas crianças. Eles não só foram retirados da ignorância, mas também da pobreza. Mas existem muitas famílias hoje em dia que frequentam a escola dominical
recebem bons ensinamentos para a edificação espiritual da família e até orientações concernentes à vida social, por que então em nossos dias observamos com frequência o enfraquecimento dos relacionamentos familiares na igreja? Nossos filhos não se comportam de forma diferente do mundo. Por quê? Existem muitos casamentos sendo desfeitos no meio evangélico. Existe muita família de obreiros completamente desorientadas. Essas famílias deveriam ser e ter uma postura diferente na sociedade, já que receberam ou que recebemos orientação especial na igreja. O que está faltando? O que está faltando nas nossas escolas dominicais? O que está faltando no nosso povo para que as nossas famílias cristãs tenham resultados positivos como tiveram aquelas crianças na Inglaterra? A resposta é simples. Ela está em 1 Timóteo 3, de 4 a 12. O que falta é o bom governo nas casas. O que está faltando não é na escola dominical, mas nas casas. E nós que estamos nos preparando para o episcopado e nos propondo a estarmos na linha de frente na obra de Deus, temos mais do que nunca que ser referência às outras famílias que estarão chegando à nossa igreja. A escola dominical ministra o ensino da palavra de Deus de forma acessível a todos os alunos, completando as respectivas faixas etárias, desde o berçário até os adultos. O seu objetivo é auxiliar no ensino das Escrituras, na evangelização e no discipulado. São algumas das finalidades da escola dominical. Na escola dominical, as crianças são instruídas. A juventude é prevenida contra o pecado. E os adultos são incentivados a frutificarem na obra do Senhor. Mas somos nós, os pais, que somos responsáveis pelo bom governo de nossos lares. Nós somos quem educamos os nossos filhos e aprimoramos a nós mesmos para dar o testemunho da palavra que temos aprendido. A igreja nos instrui dentro da palavra de Deus, mas são nossas ações que nos identifica com o caráter de Cristo. Saber governar não é suficiente, é preciso governar bem. Governar bem a sua casa. Não basta governar, é necessário que ele governe bem. Está em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Eu estou repetindo isso porque é bem importante. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Observação importante. Para que alguém possa governar bem a sua casa, a Bíblia estabelece alguns princípios. Primeiro, ensinar aos teus filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, ensinar a seus filhos é importante, porque o que você não ensina, alguém na rua vai ensinar. O que você não divide, alguém na rua vai dividir. E a palavra de Deus nos ordena a ensinar aos nossos filhos, principalmente sobre as coisas do Senhor. Outra recomendação é que você ore com teu filho. No tocante a orar com nossos filhos, encontramos uma referência em Jó 1:5, que diz assim: Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos que ele tinha. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Irmãos, quantas vezes nós como pais vemos atitudes e vemos coisas que nossos filhos falam que são inconsequentes e nós não colocamos na posição de orar por eles, porque eles ainda não são maduros o suficiente. Quantas vezes eu tenho que ir para o meu quarto e orar
a Deus e falar: Senhor, não leve em consideração aquilo que meu filho falou, não leve em consideração porque ele está numa fase que tu conheces, Senhor, ele ainda é adolescente, mas ele vai voltar ao primeiro amor. Então essa é uma obrigação nossa como pais, não só ensinar, mas quando nossos filhos estiverem rebeldes ou distantes, orar por eles e nos colocar no sacrifício de oração, de jejum, de busca da palavra de Deus por eles, até que o Senhor possa operar de novo na vida deles um grande milagre. A Bíblia nos adverte: ensina teu filho. Não espere que o mundo ensine teu filho, não espere que a televisão ensine teu filho. Hoje, até mesmo as escolas estão perigosas com novas teorias, marxismo e teoria de gênero. Todas essas coisas estão conturbando a cabeça dos nossos filhos e tirando a santidade das nossas famílias. Então a palavra de Deus nos pede que ensinemos essas crianças, que também oremos por elas, para que o Senhor as proteja. Mas, sobretudo, a palavra também nos ensina a disciplinar. E esse é um ponto talvez dos mais difíceis de hoje em dia, porque essa sociedade em que vivemos está quase que nos tirando a autoridade dos pais de poder disciplinar seus filhos. Mas a Bíblia é bem clara. Em Provérbio diz: a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. E a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonhará sua mãe. É certo que a Bíblia defende a disciplina, porém há limites estabelecidos. Então, irmãos, vamos concordar. A Bíblia nos adverte a disciplinar os nossos filhos, mas não é de qualquer maneira, é de uma forma diferente. O povo de Deus tem orientações de Deus para até mesmo disciplinar. A Bíblia não fala que nós não devemos punir nossos filhos, nem usar a vara, mas a Bíblia também nos recomenda a disciplinarmos os nossos filhos de acordo com o limite de idade, por exemplo. A disciplina deve ser aplicada quando a criança é pequena. Justamente nessa época, muitos pais deixam de aplicar a disciplina do anjinho, que depois, quando chega na adolescência, vira um demoninho, completamente indisciplinado. Muitos pais se desesperam com o que acontece com seus filhos, e mesmo que foram eles mesmos que criaram. A árvore se endireita enquanto é nova e é flexível. Depois que o tronco engrossar, não há quem faça essa árvore se endireitar. Vale bem a advertência de Provérbios 13:24, que diz: aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, a seu tempo o castiga. O que quer dizer isso? Se nós amamos nossos filhos, nós os repreendemos, nós os castigamos. Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, hoje já são 2 homens, graças a Deus, me deram muita alegria. Mas quando eles eram crianças, eu me lembro que meu filho mais velho, ele ainda tinha 1 aninho, e eu gostava da minha casa sempre bem arrumadinha. Eu queria que meu filho aprendesse a viver naquele ambiente. Então, quando ele ia mexer em alguma coisa que não lhe era, vamos dizer, a respeito a ele, eu chegava para ele e dizia: Daniel, não toca. Se você tocar, eu vou dar um tapa na sua mão. E ele ficava me desafiando, porque a criança nos desafia. Ela não entende, ela não tem discernimento do que é certo, do que é errado. Nós, os pais, é que traçamos as regras, é que colocamos os boundaries, colocamos os limites nas nossas vidas e nas nossas crianças. Então eu dizia para o meu filho que ia contar até 3. E na terceira vez, se ele tocasse naquele objeto, ele ia levar um tapinha na mão. E eu contava Daniel 1, Daniel 2, no número 3 ele botava a mãozinha para trás. Ele esperava até o número 3, ele sabia que aquele era o código entre nós de obediência. E ele cresceu entendendo que toda vez que eu dizia para ele que ele não podia tocar naquele objeto que não pertencia a ele, ele me esperava contar até 3 e aí ele botava a mãozinha para trás. Se nós podemos treinar, gente, até animaizinhos, gatinho, cachorrinho, porque nós não vamos treinar nossos filhos, que vai servir para o bem deles. Então nós devemos usar o espírito de mansidão, não de violência. Você pode disciplinar, você pode dar um tapinha no seu filho, mas com mansidão. A disciplina deve ser aplicada com espírito de mansidão e não sob efeito da ira. A disciplina aplicada com a ira tem efeito inverso e causa mais violência ainda. Veja-se que diz a Bíblia em Efésios 6:4.
E vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então a palavra de Deus falou que nós temos que disciplinar, não com ira. Se no momento que seu filho fez uma coisa errada e você está aborrecido, espera um pouquinho, mas diz para ele que aquilo foi errado. Tira dele o videogame, põe ele de castigo. Não deixa passar batido. Quando a criança fizer uma coisa errada, admoesta na hora, para ele entender que aquela ação foi uma má ação. E toda vez que ele fizer aquela ação, ele terá prejuízo. E toda vez que ele fizer uma boa ação, ele será premiado. É muito importante que seu filho entenda que você é manso, mas que você também é a autoridade. E o que falta hoje nas igrejas, que está transformando as nossas escolas dominical, as nossas igrejas, é a falta de autoridade nas casas. Se você se apossar dessas técnicas que a palavra te dá, se você fizer uso do ensino, da oração, da disciplina com mansidão, a sua casa certamente será uma casa abençoada. Também a palavra nos ensina que devemos ter integridade física ao educarmos o nosso filho. A aplicação da disciplina jamais deve ofender a integridade física da criança. Provérbios 19:18 diz: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te incite a destruí-los. Ou seja, corrija teu filho, seja bravo com ele, autoridade, mas não destrua, não toque o seu corpo, não provoque reações que provoquem trauma nessa criança, porque no futuro ela poderá te odiar. É importante que ela entenda que ela está sendo punida porque ela fez algo errado. Ela mereceu aquela punição. E quando ela receber uma premiação sua, um elogio, um presente, ela vai entender também que ela está sendo premiada porque ela fez algo que merecia aquilo. É muito importante não perder o controle e não deixar marcas no seu filho. Não deixar marcas de dor, de ferimento, porque isso é até contra a lei. O instrumento utilizado na disciplina não pode ser apto a provocar danos físicos. Está em Provérbios 23:13. Não retire da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, não deixe de disciplinar. E se você der um tapinha, ela não vai morrer, mas ela vai entender que naquela casa existe uma autoridade. E hoje em dia, eu como professora percebi muito no meio dos meus alunos a falta da figura da autoridade. Mas não da autoridade déspota, maldosa, que impõe. A autoridade mansa, a autoridade como nosso Deus, que nos amou tanto que enviou seu Filho. Ele é bondoso, mas também ele nos repreende. E ele nos repreende porque ele nos ama. E se você realmente ama seu filho, por favor, não deixe ele cometer erros a todo tempo e passar batido. Quando você sair de casa, antes de sair de casa, avisa seu filhinho: olha, a gente vai na casa do tio, a gente vai visitar os nossos amiguinhos, mas olha, não se comporte da mesma forma que você comporta em nossa casa, porque a casa é deles e nós temos que respeitar as casas dos outros. Você ficou então com um estudo sobre a importância do ensino às crianças. Uma ministração maravilhosa, onde podemos entender os benefícios do aprendizado através do ensino. Amanhã veremos a importância do ensino da Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.